Começou a gravar, tá bom. Então, bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Teoria da Computação. E hoje vai ser uma aula, assim, bem especial. É uma aula convidada. Então, o convidado de hoje, como vocês já devem ter observado através da nossa página web, né? Nós botamos um link para a página web do professor Hugo Nóbrega, que é um professor da UFRJ também, mas é um professor que é uma autoridade na área que a gente, sobre a qual é o curso, né? Olá, Pedro, bem-vindo. Então, como vocês já devem ter visto na página web, só quero chamar a atenção que, além de ser uma autoridade jovem, né? Então, talvez um dos últimos, assim, os mais recentes, que foi um pouquinho antes da pandemia, não foi, Hugo, que você foi contratado pelo FRJ? Foi em agosto de 2018, então foi só Vocês veem, um ano e meio. Né? Um ano e meio, né? Então, deu alguns cursos, assim, eu diria que você deu, até hoje, mais cursos online que presenciais na UFRJ, pelo menos. Exatamente. Né? Eu tive essa constatação outro dia, também me assustou um pouco. Mas pois sim. Pois é. E justamente em 2018, o professor Hugo Nóbrega ele terminou seu doutorado em Amsterdã e nós tivemos, a UFRJ teve esse privilégio, né, de contratá-lo. Ele fez o concurso, passou em primeiro lugar e foi contratado, e assim todos nós estamos nos beneficiando com isso. Então, Hugo, por favor, eu gostaria de passar a palavra a você, que você é que deve falar, e não eu hoje. Muito obrigada, Hugo, pela presença. Realmente estamos bem felizes de você ter aceito esse nosso convite. Por favor. Obrigado, Celina. Obrigado por tanta coisa, né? Pelas palavras tão gentis aí, pelas boas-vindas, né? Na verdade, esse assunto, como a Celina falou, é de extremo interesse meu, e na última vez que essa disciplina foi lecionada, eu tive a oportunidade de participar da equipe dos professores, junto com o professor Fábio também, né? Temos aqui, os monitores de vocês foram alunos dessa época, né? Então, felizmente, dessa vez não foi possível fazer essa participação nesse volume um pouco maior, até, enfim, não, me deixa um pouco triste nessa situação, mas o fato de ter sido convidado para dar essa aula aqui, para mim, é motivo de grande orgulho, grande felicidade. Então, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito feliz, assim, de poder estar participando dessas coisas, né? Como a Celina falou, eu estou há pouco tempo como professor aqui da universidade, mas eu tenho também um passado aí, 10 anos atrás, eu terminei um mestrado aí no PESC, né? Então, me sinto bem em casa também, falando para uma plateia de alunos do PESC, não sei se temos também alunos aqui do PPGI, mas, enfim, me sinto bem em casa em ambos os lugares, então me sinto realmente muito à vontade. Eu queria começar fazendo um convite a todo mundo que está me ouvindo para também ficar bastante à vontade, tá? Eu programei aqui um passeio um pouco pela história da computação, mas não planejei para falar 2 horas inteiras, eu tenho bastante tempo, eu realmente gostaria de convidar, a qualquer momento, quem tiver alguma pergunta ou algum comentário, qualquer tipo de coisa para falar, pode falar por voz, pode falar pelo chat, que eu estou acompanhando aqui pelo celular. Então, por favor, todos estejam bastante à vontade, tanto professores, quanto alunos, quanto monitores, a qualquer momento, qualquer tipo de contribuição é sempre muito bem-vindo, tá? É engraçado, porque, como a Celina comentou, eu tenho mais experiência como professor da FRJ online do que presencial, mas, por outro lado, as minhas aulas online eu mantive a modalidade ao vivo, com participação, então, realmente, de certa forma, eu planejo as minhas aulas, minhas palestras, contando com a participação. Então, na verdade, é até um favor que você me faz se você participar a qualquer momento aí da palestra, né, do que eu vou falar. Chamar de palestra sempre parece um negócio um pouco mais dessa aula. E aí eu queria começar falando um pouquinho mais sobre mim. A Celina falou, né, que eu tenho fiz esse doutorado em Amsterdã. Na verdade, eu tenho formação em matemática na UF, em Niterói. Depois eu fiz um mestrado no PESC, por orientação da professora Márcia Serioli, do Petrus Viana, em teoria dos grafos, mas eu sempre tive um interesse nas fundações assim, das coisas. Né? Eu sempre tive um interesse um pouco mais nas questões lógicas, mesmo na época da matemática, e depois no PESC continuou sendo assim. Então, a minha dissertação, eu coloquei assim, meio disfarçadamente um pedacinho, assim, umas questões um pouco mais lógicas, um pouco mais profundas, e também uma parte um pouco mais de teoria dos grafos, mais assim, estrito senso, digamos.
Mas aí, depois, quando eu acabei o mestrado, eu realmente tive vontade de perseguir um pouco mais essa vertente. Aí foi que eu fui para o exterior para estudar, de fato, o que se chama de lógica matemática. Né? E lá fiz minha pós-graduação lá e terminei em 2018 o meu doutorado em lógica matemática, especialidade mais de teoria dos conjuntos, mas também com aspectos de teoria da computação, de teoria da computabilidade. Então, essa parte, essa interseção que existe entre matemática e computação é a parte que eu acho mais interessante, mais estimulante. É por isso que essa disciplina cai como uma luva assim, nos meus interesses. Então, eu vou falar pouquíssimo conteúdo técnico, eu vou falar um pouco muito mais assim, na questão do desenvolvimento histórico e dos fatores que na minha opinião, ou que algumas coisas são mais consenso, né, de que levaram à criação dessa área da computação e dos computadores e da parte teórica e tudo mais. Mas, assim, na verdade, esse é um assunto tanto antigo, né? Muito mais antigo do que pode parecer. Porque, na verdade, na matemática, de certa forma, a gente pode isolar dois tipos digamos, de conhecimento. Por exemplo, se eu falo para você, digamos, nos números reais, para todo x positivo, existe um único, na verdade, y positivo, cujo quadrado é x. Bom, acho que todo mundo deve estar identificando quem é o y, né, em relação a x, né, a raiz de x. E isso é um teorema, você consegue provar, e todo mundo aqui acredita nisso. Mas nota que isso aqui não te diz rigorosamente nada a respeito de como obter o y. Então, são duas perguntas bem diferentes que você pode fazer, né? Uma é o que é o y. O y é aquele número cujo quadrado dá x. O número positivo cujo quadrado dá x. Isso é o quê? Mas o como é uma pergunta de natureza bastante diferente, né? Como que eu obtenho o y? E eu acho que esse exemplo da raiz quadrada, eu acho ele interessante porque eu, até, digamos, algum tempo atrás, eu não saberia. Se você me desse só um lápis e papel, assim, eu não sei, mesmo uma calculadora simplona, eu não saberia encontrar esse y. Eu acho que, mesmo nas nossas cabeças, essas perguntas são muito diferentes, né? Acho que ninguém aqui questiona o fato de que esse y existe, ele é único, mas, a priori, assim, a princípio, não tem nenhum indício de como você faz para obter esse y. E até são questões assim, um pouco interessantes, né? Não sei se alguém conhece aqui um método para encontrar esse y, sem ser usando só, digamos, as operações aritméticas básicas de soma, multiplicação, divisão. Alguém conhece alguma ideia? Estou fazendo, de fato, uma pergunta aí para fomentar a participação. Estou olhando para baixo porque estou olhando para o chat aqui. Eu devo confessar que não sei, assim, pensando assim, Hugo, você me pegou desprevenida. Eu acho isso bastante surpreendente, porque eu estava nessa mesma situação antes de eu pegar esse exemplo para desenvolver uns anos atrás. Né? Bom, tentativa e erro, certamente, é uma ideia. Eu acho que é interessante a gente manter isso em mente, né? Tentativa e erro, poderia tentar, mas por tentativa e erro a gente não tem nenhuma garantia de que a gente vai chegar em algum lugar, né? Pode ser que a gente dê sorte, mas pode ser que não. Então, funciona em certo sentido, mas falha em certo sentido. Né? E é curioso que tem um método iterativo, assim, né, que você vai fazendo melhorias. Se você começar com o chute y igual a 1, e a cada novo passo você troca o y pela média aritmética do seu chute que você tinha e o resultado de você dividir o seu x por y, isso aqui, de fato, converge para a raiz de x. O y vai convergindo para a raiz de x. Então, é uma coisa que não tem, assim, olhando só para a fórmula, não tem nenhum indício de como você consegue isso. Né? Só para mostrar como é que isso é, de fato, verdade, né? Deixa eu abrir aqui. Então, se eu pegar aqui um x igual a, digamos, 30, vou começar com y igual a 1, eu faço a cada novo passo, o y é a média aritmética do y que você tinha, mais o x dividido por y. Bom, o y vai mudando, e se eu continuar fazendo isso aqui, digamos, algumas vezes, tem esse valor de y aí, e se eu elevo ao quadrado, já está lá bem próximo do x. Né? Então,
É uma coisa de natureza completamente diferente, puramente matemático, digamos assim, isolado de, existe um único Y. Então, isso aqui já é uma pergunta muito antiga na história da matemática, né? Você trocar o que pelo como. Como que eu faço para obter esse cara que eu sei que existe, por exemplo? Tem um outro exemplo, assim, um pouco mais aqui de baixo, né? Que está um pouco mais misterioso aqui. Eu não sei se alguém reconhece isso aqui, que eu coloquei de uma forma misteriosa, assim, de propósito, para dar uma provocada também. Que é que para todo x natural positivo existe, e para todo y natural positivo, existe, na verdade, existe um único, de novo, z natural, com a propriedade de que para todo w natural, w dividir x e w dividir y ao mesmo tempo é equivalente ao w dividir o z. Alguém reconhece isso aqui? De novo, é meio provocação. Quem não reconhece pode mandar um não aí, só para eu saber quanto eu devo esperar. Tô pensando. Beleza. De fato, esse aqui foi um pouquinho cruel, porque isso aqui não é a forma como a gente costuma ver isso. Certo? Mas então, os Ws naturais que dividem o x e o y são os divisores comuns de x e y, né? Então, esse z é o máximo divisor comum de x e y, é o MDC de x e y. De novo, né? Definindo dessa forma, é uma fórmula matemática perfeitamente válida, mas, de novo, é do sabor o quê, né? O que é o z? E como obter o z, de novo, é uma outra questão. É uma coisa que não tá embutida na fórmula de nenhum jeito, é uma outra pergunta. E isso não quer dizer que o que seja desinteressante, né? Longe disso. Mas o como também é interessante. Em certas situações, o que pode ser mais interessante e o como pode ser mais interessante. Depende um pouco da situação que você está. E aí, para calcular o MDC, existem algoritmos, né? Alguns melhores, outros piores. Você pode listar todos os divisores de x e todos os divisores de y e pegar o maior que aparece nas duas listas. Ou você pode, uma ideia já de mais ou menos 2.300 anos de idade, estava lá nos elementos de Euclides, né? Isso aqui é a versão, o fragmento mais antigo aí que tenha sobrevivido aí dos elementos de Euclides, de 3 a.C., né? Do papiro, esqueci o nome exatamente. Mas está lá, há 2.300 anos já está descrito um algoritmo eficiente, né? Que faz isso de forma rápida, o quanto possível, para, dados dois números naturais, calcular o MDC deles, né? O número que tem essa propriedade aí que eu coloquei ali atrás. Então, só para, de fato, para realmente reafirmar que daqui a pouco a história vai avançar para o século XIX e XX, mas o século XIX e XX foi um momento onde certas coisas se cristalizaram de certa forma, mas a ideia já é uma ideia extremamente antiga, pelo menos 2.300 anos de idade, mas provavelmente muito mais. E eu coloquei aqui no lado direito uma outra reprodução aí de um trabalho de um matemático, né, persa, chamado Al-Khwarizmi, que, bom, era algebrista, digamos, mas apesar de que esse nome álgebra, na verdade, era a palavra no idioma persa, árabe, não sei exatamente qual era o idioma, eu sei que ele era de origem persa, mas provavelmente isso aqui estava escrito em árabe, né? Então, álgebra era uma palavra que fazia parte do título desse livro aqui, né? Esse livro chamava O Compêndio dos Métodos para Calcular usando balanceamento e alguma coisa assim. E aí a palavra balanceamento era álgebra, se não me engano. Então, e aí a ideia aqui era mais ou menos, né? Se você, o que a gente conhece hoje em dia como, sei lá, se você tem 2x igual a 2x menos 16 igual a 0, a gente aprende, né, no ensino fundamental um método, né, uma sequência de passos que a gente vai operar nisso aqui para chegar no valor de x que a gente está buscando, se é esse o nosso objetivo, né? Por exemplo, você pode somar 16 dos dois lados, então fica 2x igual a 16, né, já cancelando aqui o menos 16 com mais 16, e você pode dividir os dois lados por 2. Então, esse livro, claro que esse exemplo aqui é extremamente caricatamente simples, né, mas esse livro continha descrições de métodos desse jeito, né, para você, olhando para a cara de uma equação que você quer resolver, quais operações você vai fazer para chegar na solução. Então, um desses métodos, um desses passos,
se chamava álgebra. E aí, então, isso perdurou aí, o nome álgebra vem daí. Então, algarismo, o nome virou 2 palavras em português, né? Algaritmo, que é algoritmo, desculpa, algoritmo, que é essa ideia que a gente está tentando ainda, a gente ainda vai isolar um pouco melhor, mas essa ideia de um método passo a passo, com certa cara para você resolver um problema. E em português, especificamente, também o nome algarismo também deu origem à palavra algarismo, né? de dígito de número, né? Isso é uma propriedade um pouco mais do português do que de outros idiomas, mas... Então, o mesmo cara com o mesmo livro deu origem a 3 palavras de tanta importância na história da matemática. Então, isso tudo, de novo, era só para enfatizar que é uma ideia extremamente antiga, essa ideia do como, de, ok, mesmo que você saiba que uma coisa existe, você pode querer, de fato, obter aquela coisa nas suas mãos, matematicamente falando, nas suas mãos. E aí eu vou dar um grande salto aqui na história, né, porque também não dá para, infelizmente, não é possível falar de todos os desenvolvimentos, mas pulando alguns séculos mais para frente, por volta do século XVII, havia também um interesse de concretizar as coisas da matemática, né? Então, matemáticos da ordem de, sei lá, de Pascal e Leibniz, né, tinham esse interesse concreto de fazer máquinas que pudessem fazer contas, por exemplo, em vez de você precisar ficar fazendo aquelas coisas na mão, né? Então, o da esquerda chama Pascaline, né, que é a criação do Pascal, que tinha aqui alguns, está um pouquinho pequena a imagem, mas tinha aqui alguns discos com números e você acertava esses números de alguma forma e aí girava lá uma manivela e aí o resultado da soma dos números que você colocou aparecia de certa forma. Fazia, se não me engano, soma e subtração, posso estar enganado. E na direita é a máquina do Leibniz, um pouquinho depois, que acho que provavelmente baseado na ideia do Pascal, mas levando um pouco mais adiante, fez uma máquina que fazia as 4 operações básicas, os números que você acertava, mas estava um pouquinho à frente do seu tempo, assim, a ideia era boa, mas os métodos de fabricação ainda não estavam lá. Então, a máquina dava muito problema, travava, enfim. Mas já existia um pouco um interesse que não é exatamente a mesma coisa de antes, né? Mecanizar não é exatamente a mesma coisa de você ter um método, mas claramente está relacionado, né? Porque se uma máquina vai fazer uma coisa, essa coisa tem que estar precisamente descrita, né? Para a máquina, que de fato não tem nenhuma inteligência, criatividade, não tem nenhuma intuição, para a máquina poder executar aquela tarefa, a tarefa tem que estar debulhada de uma forma muito específica. E só dando mais um saltinho para frente de um século e meio, 2 séculos, essa ideia continuou evoluindo, né? E tem aspectos sociológicos interessantes aí, porque no século XIX tinha um cientista, um engenheiro, né, diria, inglês, chamado Charles Babbage, que estava desenvolvendo máquinas cada vez mais poderosas, né? Porque essas máquinas do Pascal e do Leibniz, elas eram extremamente específicas, né? Elas faziam uma coisa, ou, sei lá, no caso do Leibniz, faziam 4 coisas, mas depois que a máquina está construída, o que ela faz está completamente determinado. O Babbage estava desenvolvendo uma ideia um pouco mais, digamos, moderna, de você fazer uma máquina, e aí o que a máquina vai fazer ainda seria determinado na hora de você executar a máquina, né? Então, você poderia programar a máquina. E aí, uma grande relevância histórica disso aí é que a assistente dele, que era quem fazia, de fato, os programas que a máquina rodava, era uma mulher chamada Ada Lovelace, né? Então, foi eternizada aí na história da humanidade como a primeira pessoa a programar, né? A fazer um programa de computador. Assim, a máquina não chegou a ser completamente desenvolvida, até sobreviveram assim, alguns desenhos técnicos, né? Não sei há quantas anos, mas existiam alguns movimentos para tentar fazer essas máquinas modernas, né? Usando os blueprints lá, né? Os desenhos do Babbage. Eu não sei há quantas anos esses desenvolvimentos, mas isso aqui, então, é coisa do século XIX, tá? 1800, mais ou menos na metade do século XIX, chuto. Essas coisas estavam sendo desenvolvidas. Mas tudo extremamente mecânico, né? Então, o desenvolvimento teórico dessa ideia de o que é um método nesse sentido estava meio em pausa. Não havia tanto interesse na história, a verdade acho que é essa, né? Então, como a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, quando
o porquê que esse interesse surgiu. Mas, voltando agora a dar um passinho atrás aqui para falar de novo de Leibniz, Leibniz era um dos grandes da história, né? Assim, nesse sentido de ser um polímata, né? Assim, não só em matemática, mas também em outras ciências, né? Um dos inventores / descobridores do cálculo, né? E tantas contribuições na filosofia, na matemática, na física. E ele tinha um dos interesses dele, aí não sei dizer exatamente o porquê disso, né? É uma questão assim, interessante, mas ele tinha muito interesse em desenvolver uma linguagem um pouco mais formal para se falar de matemática, para falar das coisas da matemática. Porque até esse século XVII, XVIII, mais ou menos, até século XIX, eu diria, a forma como a matemática era feita, escrita, era uma coisa muito mais intuitiva do que é hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem uma notação muito mais estabelecida. Você escreve a matemática aqui e manda para alguém na China e essa pessoa consegue ler, porque os símbolos usados, a notação, deu uma boa uniformizada. Mas isso era longe de ser verdade na época do Leibniz. E ele tinha já esse interesse de desenvolver uma notação um pouco mais concreta, um pouco mais formal, um pouco mais uniforme. E ele tinha esse interesse, mas não chegou, assim, a contribuição dele nesse sentido foi importante, mas não foi tão grande. Na verdade, quem deu uma contribuição muito grande foi no século XIX, na matemática, esse filósofo, na verdade, da esquerda aí, chamado Frege, que é um dos grandes da história da filosofia da matemática, dessas partes da física, da filosofia. E ele tinha também esse grande interesse, dentre tantos outros, de formalizar não só a notação da matemática, mas também os princípios do raciocínio, de como você faz uma prova em matemática. Porque isso também, até essa época, e ainda hoje, na verdade, de certa forma, essas coisas acontecem num campo levemente informal, levemente intuitivo. E por motivos que já vão ficar mais claros, que eu estou falando as coisas na ordem um pouco fora da cronologia exata, mas por questões assim, de tentar ser mais claro, havia um crescente interesse em formalizar as coisas da matemática e das ciências em geral, mas principalmente da matemática, do nosso interesse aqui. Então, aqui no meio também está um pouquinho pequeno, mas isso aí era notação. Engraçado que ele inventou uma notação que não eram linhas, assim, né? Não era uma coisa unidimensional, digamos. A notação dele era bidimensional, e eu não sei dizer nada de o que está escrito aqui, mas isso aqui denota uma noção de dependência de uma parte da fórmula na outra e tudo mais. Então, isso aqui é um nome simpático, um nome em alemão de Begriffsschrift, que quer dizer a escrita do pensamento, ou a escrita do conceito. Né? Então, era justamente essa ideia, isso aqui é o nascimento da lógica simbólica, de certa forma, né? De você ter uma notação simbólica para corresponder aos conceitos da sua cabeça, da sua mente. Né? Então, você tentar, de fato, transmitir o que está dentro da sua cabeça, na intuição e tudo mais, para o lápis e papel, de forma clara, precisa, sem ambiguidade. E não só estaticamente, né? Não só você escrever uma coisa, mas você também tem uma forma de simbolizar a dinâmica disso, né? De como é que de uma coisa você conclui outra, e aí você conclui outra, e assim por diante. E aí, nesse movimento aí de tentar formalizar o raciocínio matemático, o Frege começou a desenvolver uns sistemas onde você faria essas coisas aconteceriam, né? Então, um dos conceitos que ele estava tentando desenvolver era o conceito de conjunto, né? Um conceito bastante importante na fundação da matemática, né? Você descrever o que é um conjunto de coisas, para você depois trabalhar com esse conjunto. E aí tinha lá um dos postulados, um dos axiomas do sistema dele, é que de qualquer propriedade que você pudesse pensar, você poderia, então, depois disso, pensar no conjunto das coisas que tem aquela propriedade. Exatamente, só essas coisas, né? O conjunto que é composto exatamente dos objetos que têm aquela propriedade. E aí seguiu em frente, tentando lá desenvolver o sistema dele, tudo. E aí, essa parte da história é um pouquinho famosa, não sei, né? O que é famoso, o que não é famoso, para mim já se perdeu depois de tantos anos imerso nesse mundo. Mas é uma história já bastante famosa, que é esse matemático aqui da direita, filósofo e matemático Bertrand Russell. Ele encontrou um problema seríssimo nessa ideia do Frege, né? Não sei se alguém conhece aqui o chamado paradoxo de Russell. Porque se qualquer propriedade define um conjunto,
Em particular, você poderia pensar na propriedade, vou escrever aqui como um φ, que, dado um certo x, você vai dizer que é verdade, φ de x, se o x não é um elemento do próprio x. Você pensar, sei lá, o número 1. O número 1 não é um elemento do número 1. O número 1 não tem elementos, digamos assim. Então, φ de 1 é verdade. Mas se eu pensar no, sei lá, conjunto, nos conjunto de todos os conjuntos, ou algo assim, por exemplo, esse elemento, esse objeto, que é esse conjunto, é um elemento dele mesmo. Então, nesse caso, seria falsa propriedade. Né? Quer dizer, isso. E o problema é se você considera o conjunto X, que é definido por essa propriedade, agora você não tem mais como responder se o X é elemento dele mesmo. Esse conjunto não faz nenhum sentido, porque se o X fosse um elemento dele mesmo, X maiúsculo, vou chamar de Y, né? Vou chamar de R para ser divulgação. Se essa propriedade aqui definisse um conjunto, bom, então vou pensar, então, né, o conjunto que ela define, de acordo com o Frege. Mas então vamos pensar, será que o Rzão é elemento de Rzão? Bom, se ele for, é porque ele satisfaz a propriedade. Para satisfazer a propriedade significa que Rzão não é elemento de Rzão. Então, se R é elemento de R, então R não é elemento de R. E vice-versa, porque se R não é elemento de R, então, pela definição dessa propriedade, ele satisfaz φ. Mas se ele satisfaz φ, então ele está no conjunto dos elementos que satisfazem φ, mas esse é o próprio R. Então, se Rzão não pertence a Rzão, Rzão tem que pertencer a Rzão. Então, isso aqui é completamente impossível, é uma situação completamente contraditória e, de certa forma, colocou abaixo o sistema do Frege, né? Afinal de contas, se você está tentando formalizar a matemática, uma situação impossível dentro do seu sistema, joga tudo por terra, né? Joga tudo por água abaixo completamente. Né? Então, foi uma crise, né, na verdade, na vida do Frege, isso já um pouco mais no final da carreira, uma carreira extremamente brilhante na história da filosofia, mas foi uma questão que ele teve que trabalhar um bocado para resolver. E é engraçado que vai ter um espelho disso mais para frente com o próprio Russell. Mas então, no século XIX, as coisas estavam num pé um pouco esquisito, né? Fazendo um pequeno desvio assim para falar sobre o século XIX em geral, principalmente chegando perto da virada do século XX, é um período muito, sei lá, a palavra é interessante, né? Eu acho, na história da humanidade, né? Tem enormes desenvolvimentos científicos acontecendo, né? Invenção do avião lá perto da virada do século, descoberta de física quântica, teoria da relatividade, tudo, né, já mais para o século XX, mas, ao mesmo tempo, questões assim, sociológicas extremamente negativas acontecendo, né, desenvolvimento de vários impérios e colonialismo, e escravidão, enfim, é um momento muita disparidade assim, na história da humanidade, né? E tinha, ao mesmo tempo que tinha esse desenvolvimento científico assim, meio frenético acontecendo, de mãos dadas também tinha um desenvolvimento de pseudociências e ceticismo contra a ciência e tudo mais. E esse senhor que está na foto aí, que tem um nome extremamente francês, mas é um cientista alemão, biólogo, né, zoologista e tudo mais, e também filósofo, ele era um dos expoentes de uma visão um pouco negativa em relação à ciência. Apesar dele ser um cientista, ele tinha uma crença muito forte, filosoficamente falando, né, de que a ciência era uma coisa necessariamente limitada. Então, tinha várias... Ele tem um ensaio dele chamado Os Sete Enigmas, onde ele lista 7 problemas que ele afirmava que a ciência não ia conseguir resolver. Coisas um pouco assim metafísicas, né, um pouco assim quase místicas, né, tipo a natureza das sensações, a natureza da vida, coisa, ele achava que eram questões que a ciência não tinha poder para atacar. E esse ensaio dele termina com essa expressão aí em latim, que está no título ali, né? Que é nós ignoramos, né? Nós não sabemos. E nós não saberemos. Ignorabimos. Nós não sabemos isso e nós não vamos saber isso. Né? Uma coisa de condição humana, de certa forma. Né? A limitação do homem
Da ciência, a gente não vai conseguir, porque isso está fora da nossa alçada. Isso aqui é uma visão que estava... Então, o século XIX é um grande caldeirão dessas coisas, né? De enormes desenvolvimentos, mas ceticismo e várias coisas de pseudociência que se desenvolvem junto com ciência e tudo mais. Então, estava tudo meio confuso. E dentro da matemática, isso também se apresentava, né? Por exemplo, pensar nessa questão do paradoxo de Russell, né? Então, será que o que a gente faz na matemática é uma coisa sólida? Será que vai ruir, vai cair? A gente vai descobrir essas contradições, esses problemas todos? Será que a matemática também está fora do nosso alcance como seres humanos? Enfim, estava tudo meio no ar, né? E aí, exatamente na virada do século, né, o matemático mais importante dessa época, né, a pessoa mais relevante, assim, não só por ser excelente tecnicamente, mas ele vestia muito essa camisa 10 aí da matemática mundial, de como mais ou menos o grande líder, né, dos matemáticos, era um alemão chamado David Hilbert, ou David Hilbert. Ele ficou muito, muito famoso nessa época. Já era um matemático extremamente conhecido, extremamente relevante, tanto é que ele foi convidado a dar a palestra plenária de abertura, talvez abertura, mas a principal palestra do Congresso dos Matemáticos de 1900, que foi em Paris, né? Assim como em 2018 foi no Rio, né? Em 1900 isso foi em Paris. E esse congresso ele estava inserido no meio da Feira Mundial de Paris, né? De 1900, o ano todo. Então, essas feiras mundiais, né, que acontecem de vez em quando em grandes cidades, elas têm esse objetivo de dar uma cristalizada nas coisas, né, de tentar definir rumos e pensar no que já foi feito, o que pode melhorar, qual é o futuro e tudo mais. Né? É até interessante pensar que essa figura eu até coloquei aqui também, a feira era nesse ambiente aqui, né, na região ali, onde hoje tem a Torre Eiffel, mas na verdade a Torre Eiffel foi construída justamente para essa feira mundial, né? E até foi uma questão de bastante controvérsia, né? Porque imagina, né? Cidade toda com prédios baixos, né? Tudo, e você constrói uma grande torre piramidal assim de metal, né? Foi uma coisa bastante controversa. Nesse caso deu bastante certo, né? Um dos grandes símbolos da cidade, da França e da Europa como um todo, né? A Torre Eiffel foi um grande sucesso, mas não nasceu assim de boa, sem controvérsia, não. Então, esse ambiente aqui da Feira Mundial também foi o ambiente onde foi feito o Congresso dos Matemáticos, né? Construíram lá um palácio, lá onde foi o Congresso. E lá, Hilbert... que legal. Então, a Celina deu uma recomendação exatamente sobre essa controvérsia que eu estou falando. Legal, vou assistir. Muito bom o filme, viu? Muito bom, gostei. Excelente. Tem um pouco de romance, assim, que sempre tem um pouco assim, mas o filme... E sobre o Eiffel, não é sobre isso, mas bem legal mesmo. Legal. E nessa plenária do Hilbert, ele propôs, né, na plenária não foram 23, mas depois aumentou até ser uma quantidade de 23 problemas que, na opinião dele, deveriam guiar a pesquisa matemática durante o século XX que estava nascendo. E, de fato, fez a aposta muito acertada, né? Vários desses problemas foram os que pautaram o desenvolvimento da matemática e da lógica matemática durante o século XX, alguns até hoje, e tudo mais. Então, questões que ele considerava fundamentais e tentando ter uma boa abrangência sobre toda a matemática e lógica matemática e tudo mais. E já nessa lista de problemas, já tinham alguns problemas onde ele já tinha até um pouco de dificuldade de expressar o problema. Porque, nota, nesse desvio que a gente fez até aqui, até agora a gente ainda não teve uma cristalização, assim, uma formalização de fato do que é essa ideia do como procurar, né? Então, por exemplo, um dos problemas do Hilbert, se não me engano, o 10º problema do Hilbert, era um problema sobre equações diofantinas, né? Equações com coeficientes inteiros. Você quer saber se ela tem uma solução inteira. E o 10º problema do Hilbert já foi expresso de uma forma um pouco digamos, insatisfatória, na minha opinião, porque, na verdade, o que ele estava querendo procurar ali era se tinha um programa de computador, um algoritmo que, ao receber os coeficientes da equação diofantina, respondia com uma solução inteira ou respondia se não podia, por exemplo. Mas nada disso existia na época, né? Então, a forma como está expressa lá
se existe um método eficaz para fazer e tudo mais. Então, várias dessas questões estavam assim meio logo abaixo da superfície. E o Hilbert, de novo voltando a esse contexto assim de incerteza e de ceticismos e tudo, ele era o extremo expoente do contrário disso. Então, ele tinha uma crença extremamente forte na possibilidade de formalizar as coisas na matemática e de que o raciocínio fosse feito de forma, de novo, né? Faltam palavras na época, né? Faltam palavras para dizer exatamente o que ele estava procurando, mas ele queria alguma coisa onde as coisas da matemática fossem feitas num passo a passo claro, sem ambiguidade, onde cada coisa decorresse das coisas anteriores de forma precisa e usando uma linguagem clara e precisa e sem ambiguidade. Isso ficou conhecido como o programa de Hilbert. Era a busca desses princípios e dessas coisas que tornaria a matemática uma coisa clara, um sistema preciso, sem ambiguidade, onde os raciocínios, as consequências todas fossem sem ambiguidade, claras e formais. Claro que, de novo, né, isso aqui é um pouco anacrônico, porque isso aqui foi feito ao longo de décadas, mas claramente as sementes dessa ideia já estavam presentes aqui na palestra plenária do Hilbert de 1900. E voltando a falar do Russell, ele junto com um que tinha sido professor dele na matemática de Cambridge, o Alfred Whitehead, ele comprou essa ideia muito fortemente. Essa ideia de tentar encontrar um sistema formal para você expressar tudo da matemática a partir de princípios básicos. Então, deram um nome a esse... Eles estavam escrevendo um enorme, gigantesco livro, em vários volumes, chamado Principia Mathematica, né? Tem um pouco de controvérsia sobre como é que fala o C em latim, né? Mas princípio ou Principia Mathematica. Era, então, de certa forma, um projeto bastante difícil de você imaginar que alguém vai embarcar nisso, né? Mas, de fato, eles embarcaram nisso de tentar fazer um grande sistema formal onde tudo estava extremamente claro, estabelecido. Nada que você escrevia de novo poderia ser escrito sem que fosse decorrência clara e escrita do que veio antes, usando uma notação precisa, sem ambiguidades e tudo mais. Então, com isso você tem alguns exemplos meio caricatos, não sei o quanto dá para ler, né? Mas aqui é a prova lá no capítulo 110, fórmula 643, a prova de que 1 mais 1 é igual a 2 nesse sistema. Então, é um pouco uma coisa assim extremamente caricata, né? Eu coloco aqui um pouco como piada, mas é importante a gente lembrar qual era o objetivo disso aqui, né? Russell e Whitehead não estavam querendo propor que matemática passasse a ser feita desse jeito, né? Não era esse o ponto. O ponto aqui era que eles estavam querendo mostrar que o que a gente faz na matemática pode ser formalizado e está sólido, né? Não tem esse problema, não vão aparecer problemas como o que o próprio Russell tinha descoberto no trabalho do Frege, né? Que tudo estava sólido, a gente estava construindo as matemáticas, as edificações sobre pedras, não sobre areia, né? Então esse era o objetivo, mas fica aí o registro da piada, né? Você imagina 3 livros inteiros de coisas desse nível, né? Usando esses formalismos, essas coisas completamente, hoje em dia, completamente opacas, né? A gente não consegue, eu não olho para isso aqui, não me diz nada, né? Ainda tem um comentário talvez, provavelmente, feito de piada, né? Que é a proposição acima é, às vezes, útil. 1 mais 1 igual a 2. Então, estávamos então, essas primeiras décadas do século XX, nessa parte da matemática, liderados pelo principal matemático, David Hilbert, né? Da principal instituição de matemática da Alemanha, que é Göttingen, e ele era o principal professor de Göttingen, então ele era realmente o grande líder da matemática mundial, então ele estava puxando esse movimento todo de tentar formalizar as coisas da matemática. É interessante dizer que o próprio Hilbert já tinha tido algum sucesso com isso, né? Então, Hilbert fez isso com a geometria, por exemplo. Ele conseguiu encontrar exatamente os axiomas da onde você consegue deduzir de forma clara tudo de geometria euclidiana. Então, não era uma coisa
completamente fora da realidade essa busca. Né? Estava tentando então, expandir o que ele fez na geometria para incluir álgebra, análise e tudo mais, e assim tentar abarcar tudo na matemática. Então ele tinha essa grande visão positiva sobre as possibilidades das ciências, né? Falando especificamente da matemática, mas do ser humano, né? Ele era uma pessoa que tinha essa visão muito para frente, assim, né? Muito, vamos lá. Então, pulando um pouquinho para frente no tempo, em 1930, quando ele estava se aposentando da sua cadeira lá de Göttingen, em Königsberg, que era a cidade natal dele, na época era a cidade da Prússia, né? Então, eu chamei ele de alemão, mas, enfim, essas coisas nessa época ainda eram um pouco diferentes do que são hoje, né? Mas ele era da cidade de Königsberg, que na época era na Prússia. E ele, em 1930, quando ele estava se aposentando, a Sociedade das Ciências da Alemanha, ou algo assim, né? No seu encontro anual, fez uma homenagem a Hilbert, né? Na ocasião da sua aposentadoria. Então, foi um grande congresso de várias sociedades diferentes, 3 ou 4, então foi um grande evento e mais ou menos centrado nessa aposentadoria do David Hilbert. E aí ele deu um discurso, né? mais um discurso do que uma palestra. Foi muito famoso, até foi transmitido por rádio, então foi uma coisa extremamente famosa, onde ele fala diversas coisas, mas eu queria só trazer essa citação aqui, que fala muito sobre o que o alemão do nome francês, o Émile Dubois-Reymond, tinha falado décadas antes. Né? Então, mais ou menos, fui eu que traduzi, né? Então a tradução levemente livre, mas ele disse: não devemos acreditar naqueles que, hoje, fazem profecias sobre a queda da ciência e aceitam o ignorabimus. Para nós não há ignorabimus. Então, em oposição à tolice do ignorabimus, nosso slogan será, em alemão, essas palavras ficaram muito importantes, eternizadas em alemão, wir müssen wissen, wir werden wissen. Quer dizer, nós precisamos saber. Nós vamos saber. Eu não sei em relação a vocês, mas se eu estou na plateia nessa hora, acho que eu levanto aplaudindo e onde ele anda eu sigo. Né? É quase uma coisa de guerra, assim, né? Quase um capitão, um general de guerra. E aí, só para a gente ver como é que isso ficou associado extremamente à carreira do Hilbert, né? No túmulo dele, em Göttingen, onde ele passou a carreira dele inteira, né? Nascido e criado em Königsberg, mas foi para Göttingen e lá trabalhou a sua carreira inteira. Lá no túmulo dele tem essas palavras aqui escritas na lápide. Né? Então, de fato, wir müssen wissen, wir werden wissen, virou um grande lema assim, para tentar dar uma... Como é que é o nome da palavra? Para unir os matemáticos, né? E enfrentar essa questão toda. E aí a Celina já mencionou, né? Königsberg é uma cidade muito famosa na história da matemática. Né? Até coloquei aqui a foto, né? Certamente... alguns de vocês já devem conhecer essa parte da história. Né? Então, a universidade onde Hilbert deu a sua palestra aqui, e tem essa ilha aqui no rio Hegel, né? Que é muito famosa, certamente vocês conhecem, porque séculos antes, isso aqui, pelo menos é a história que se conta, né? Foi a origem de não só uma, mas duas. Principalmente, assim, como origem concreta, a origem de teoria dos grafos, mas também deu a origem, digamos, espiritual à área de topologia na matemática. Né? E vamos falar um pouquinho sobre isso já. Né? Então, essa ideia das 7 pontes de Königsberg. A ideia, se você consegue, né, se você consegue fazer um trajeto passando por cada uma das pontes exatamente uma vez e voltar para onde você começou, se perguntando sobre isso, né, daí essas perguntas de Euler nasceram o que hoje a gente conhece como teoria dos grafos. Mas também é um pouco daí que nasce a topologia, né? Então, peço desculpa, a qualidade não está lá, essas coisas, parece que está um pouco achatada a imagem, mas eu peguei no Google Maps, né? A foto atual de como é que é isso aqui. E, bom, algumas pontes sumiram, né? Mas a ideia da topologia nasce de você pensar em que sentido a imagem da esquerda é uma boa representação do que está na direita. Né? Claramente é diferente, né? O formato de tudo. Né? Isso aqui tem um formato, essa ilha aqui tem um certo formato, aqui tem outro, aqui ó, o continente aqui é completamente diferente do que é daqui. Mas é interessante você pensar
que, dependendo do objetivo que você tem, essas diferenças não importam, né? Essas duas coisas são equivalentes. E a topologia, na matemática, meio que nasce de você perseguir em que sentido isso aqui é equivalente, né? Então, você consegue fazer uma deformação contínua disso aqui para isso aqui e vice-versa, né? Sem precisar fazer nenhum tipo de recorte, nenhum tipo de colagem, né? Só tratando essas coisas como se fosse uma massinha e fazendo deformações contínuas, né? Chama de topologia contínua. Você transforma uma coisa na outra. E aí, claro, né, que quando isso você vai formalizar na matemática, essa intuição fica um pouco de lado. E aí, o que é a continuidade? É uma definição formal, lá, técnica. Tá? Mas a inspiração está aqui. Né? Então, Königsberg é uma cidade extremamente relevante na história da matemática, não só pela teoria dos grafos e pela topologia, mas também pelo discurso de Hilbert. E não só isso. A história não acaba aí, a história de Königsberg, porque nesse mesmo congresso, provavelmente estava na plateia dessa plenária, um jovem matemático austríaco chamado Kurt Gödel, que, não sei, esse nome também é um nome que ficou um pouco famoso na cultura popular. Não sei, alguém pode mandar no chat aí, qual é a associação que vocês têm com o nome Gödel? Eu estou bebendo uma aguinha aqui. Alguém tem alguma associação em relação ao nome Gödel? Talvez não, né? Eu posso estar, de novo, muito imerso nesse mundo aí. Os teoremas de Gödel. Exato. Então, na verdade, o Gödel tem dois teoremas que são muito relevantes nessa área aqui. O primeiro é, digamos, positivo em relação ao programa de Hilbert. Então, na sua tese de doutorado, o Gödel provou o que é chamado de teorema da completude. O teorema da completude, da lógica de primeira ordem, especificamente nesse caso, é um teorema que diz que você conseguir provar uma certa fórmula a partir de outras fórmulas da lógica de primeira ordem, você saber se isso é possível ou não, é a mesma pergunta de você saber se, em qualquer situação onde as hipóteses, né, as fórmulas são verdadeiras, a conclusão que você quer saber também tem que ser verdadeira. Então, é um teorema importante na história da matemática, pensando logicamente falando, porque é, de certa forma, uma equivalência entre um existe e um para todo. Então, isso aqui você está procurando se existe uma prova a partir de certas hipóteses, chegando numa certa conclusão. Você está procurando uma coisa. Se você achar, beleza, você conseguiu, acabou. A outra é, será que é verdade que em todos os modelos, né, em todas as situações em que as hipóteses são verdadeiras, a conclusão também tem que ser? Então, a relevância, digamos, teórica do teorema da completude do Gödel é essa equivalência. Né? E, assim, vou dar uma pequena viajada aqui, agora não tem nada a ver com a palestra, é mais uma coisa sobre matemática em si. Quando você tem um teorema de equivalência, vocês que estão aí entrando na pós-graduação e tudo, acho que é interessante vocês terem essa visão, de quando você... Bom, primeiro, são duas coisas. Quando você tem um novo teorema, você tem dois momentos. Né? Você tem o momento de entender a prova daquele teorema, né? Você entrar ali nos detalhes. Claro, isso é importantíssimo. Mas você também tem um outro momento, que é você entender aquele teorema como uma espécie de caixa preta. Né? Você tem as entradas, né, as hipóteses do teorema, e você tem a saída daquela caixa preta, que é a conclusão daquele teorema. E dentro tem lá a prova, mas você nem sempre precisa saber exatamente, ou precisa ter em mente todos os detalhes daquela prova. Porque se você pensar no teorema como uma caixa preta, você está em condições de aplicar ele em certa situação, para provar um novo teorema, por exemplo, ou juntar com uma outra caixa e formar um novo teorema maior, coisa assim. Essa visão instrumental de teoremas, eu acho que é uma coisa bastante útil, principalmente no quesito pesquisa, né? Vocês estão entrando aí na pós-graduação, ou talvez não estejam entrando, já estão um pouco mais avançados, escrevendo uma dissertação, uma tese, doutorado. Então, a pesquisa se faz com perspectiva, com coisas novas, né? Com avançar o que já existe. Né? Então, você pegar um teorema que já existe, encarar ele como uma caixa preta e aplicar ele numa situação nova, ou usar ele como uma caixa preta num passo de uma nova prova e tudo mais, isso tudo é extremamente interessante. Então, essa visão, digamos, instrumental de teoremas, acho que é uma coisa bastante útil, uma ferramenta bastante útil para ter na cabeça de um pesquisador.
Mas os teoremas de equivalência, especificamente, esses que dizem isso é equivalente a isso, ou várias coisas são equivalentes umas às outras, eles têm uma graça, entre aspas, extra, na minha opinião, que é uma questão de mudança de linguagem. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso, depois eu vou falar de novo, porque isso vai voltar a ser relevante mais para frente. Mas olha que interessante, porque essa equivalência aqui também pode ser escrita dessa forma, né? Então, se você quer saber se uma certa fórmula é consequência de um certo conjunto de axiomas, você pode procurar essa prova. Ou você pode ver se em todos os modelos. Mas esse problema aqui parece um pouco mais pesado, né? Você tem que provar que em qualquer modelo, uma quantidade infinita de situações, certas coisas acontecem. Por outro lado, se você quer provar que a fórmula não decorre de certos axiomas, uma certa fórmula não pode ser provada a partir de certos axiomas, a situação se inverte, né? Agora você precisa, a princípio, mostrar que nenhuma prova é uma prova válida daquilo ali. Então, a princípio, são infinitas provas que você, conceitualmente, teria que investigar. Mas basta você encontrar um contra-exemplo. Um modelo onde as hipóteses são verdadeiras e a consequência é falsa. Então, note, isso tudo sai da equivalência do Gödel. Se você quer provar que uma coisa vale, você procura uma prova. Se você quer provar que a coisa não vale, você procura um contra-exemplo. Em ambos os casos, você bastou exibir um e você consegue. Você evita ter que olhar, conceitualmente olhar, né, os infinitos casos. Então, já vou parar com a minha pequena desvio aqui, mas eu acho isso uma coisa muito interessante de ter em mente, né? Quando você tem um teorema de equivalência, você cria, naquele momento, uma possibilidade de você pode agora trabalhar de um lado ou de outro, conforme for mais conveniente para você. Isso vai voltar a ser importante já, quando a gente falar um pouco de modelos de computação, que é para onde a gente está caminhando lentamente. Mas eu acho que isso, de novo, é uma ferramenta legal de ter em mente, né? Quando você aprende um teorema de equivalência, você pensar nisso. Então, qualquer situação que eu tiver, eu posso pensar, em qual desses mundos aqui eu quero trabalhar agora? Esse teorema de equivalência te diz que isso é perfeitamente possível de fazer. Então, de novo, nessa visão de pesquisa como perspectivas e novas coisas, por exemplo, pode ser que em um dos mundos que são equivalentes, você tenha alguns parâmetros, e aí você pode mudar os parâmetros facilmente nesse lado, ou no outro, você tem outras facilidades. Então, vou deixar isso suspenso, que eu vou voltar nesse assunto já, mas muitas coisas da história do desenvolvimento da matemática, da computação, da lógica, podem ser vistas sob essa lente. Depois que você prova que certas coisas são equivalentes, então agora eu posso pegar esse mundo aqui, mexer um pouquinho e ver o que acontece no outro e tudo mais. Então, mas esse era o teorema de completude, a tese de doutorado de Kurt Gödel, antes, né? Isso em 1923, talvez. Isso aqui é 1930, né? Então, um pouquinho antes disso, ele em 1930, numa sessãozinha pequena de discussão, ele anunciou o teorema de incompletude. Então, a tese de doutorado foi o teorema de completude, e nessa 1930 ele anunciou o seu teorema de incompletude. Não chegou a provar nesse congresso, não foi uma sessão assim, de mesa redonda, ele só comentou, não foi dada muita bola, mas ele também não apresentou em detalhes. Onde ele estava, de certa forma, dando uma flechada no coração do programa de Hilbert. Não vou entrar em extremos detalhes, porque precisaria falar muita coisa técnica aqui, mas voltando, né? O programa de Hilbert era essa ideia de você tentar fazer um sistema onde você pudesse formalizar a matemática e dessa forma bem satisfatória, né? Onde tudo fosse escrito sem ambiguidades e os raciocínios todos fossem quase mecanizáveis, né? Coisas sem precisar de grandes intuições e criatividade. Não, isso aqui decorre disso. Esse decorre desse, portanto eu tenho isso, portanto isso. E o que o Gödel mostrou é que, dando uma certa definição um pouco mais formal para o que significa essa questão de ser razoável, né? Dessa questão de isso decorre disso, a questão não poderia ser resolvida. Todo sistema formal que se propõe a formalizar a matemática
que tem essa propriedade de ter os passos que seguem dos passos anteriores de forma clara, blá, 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 de acordo com uma certa definição do Gödel, vou falar disso no próximo slide. Mas qualquer sistema desse, tem uma fórmula que é verdadeira e o sistema não aprova. Então, o sistema necessariamente é incompleto. Então, esse é o teorema da incompletude de Gödel. Então, qualquer sistema você fixar com axiomas, você assume, e regras de inferência, né, que dizem como que você conclui novas coisas a partir de coisas antigas. Se esse sistema é razoável, no sentido de que as inferências são feitas assim, de forma clara e precisa, à la Hilbert, nesse sistema, se ele consegue expressar coisas da matemática, em particular coisas da aritmética, mais e vezes, números naturais, então o Gödel mostra como é que você pode construir uma fórmula que tem que ser verdadeira em qualquer modelo daquele sistema, mas que não decorre, você não consegue provar dentro do sistema. Então, de certa forma, o programa de Hilbert da forma como ele foi posto, era impossível, porque Hilbert queria exatamente um sistema desse estilo que abrangesse toda a matemática. O Gödel provou que se você já tem aritmética, você já tem um problema. E isso aqui, esse teorema é um dos grandes assim, da história da matemática, da lógica matemática, da matemática em geral, e até a Celina perguntou aqui por que na cultura popular, porque, bom, na minha opinião, não sei o quanto popular né, mas é um teorema que ficou muito famoso, né, essa questão do teorema de Gödel, muito, muito mal interpretado várias vezes, né, assim como mecânica quântica e teoria da relatividade, essas grandes áreas, esses grandes avanços tecnológicos e matemáticos da história da humanidade que muitas vezes são mal entendidos ou explorados para fins escusos e tal. E a prova desse teorema é uma das coisas mais elegantes, assim, na minha opinião, da história da matemática, né? É uma prova acessível, tá? Tem um livro chamado A Prova de Gödel, tá? Que é de Nagel e Newman, os autores. É um livro pequenininho, assim, que explica tudo de forma bastante clara, bastante precisa. Tem uma edição posterior que tem a participação também do Hofstadter, que depois escreveu um livro muito famoso chamado Gödel, Escher, Bach, que é um grande ensaio assim, sobre questões de autorreferência e tudo mais. É um livro muito interessante também. Porque, na verdade, a ideia do Gödel é uma ideia assim, genial, mas a ideia é você pegar aquelas famosas frases paradoxais, assim, já muito conhecidas na história da matemática, tipo, essa frase é falsa, né? Essa frase é falsa, não pode ser verdadeira nem falsa, né? E o Gödel conseguiu botar isso para dentro do sistema, expressando uma fórmula que diz, essa fórmula não pode ser provada. E a forma como ele consegue colocar isso para dentro do sistema é usando aritmética. Então, cada fórmula ganha um número e, de certa forma, essa fórmula diz que a fórmula que tem o próprio número dela não consegue ser provada. Isso tudo vira uma grande expressão aritmética, como se fosse 1 mais 1 igual a 2, só que enorme. E aí, se o sistema consegue provar aquela fórmula, como a fórmula diz essa fórmula não pode ser provada, então o sistema está provando uma coisa falsa, então o sistema não serve. Agora, se o sistema não consegue provar, como a fórmula diz que o sistema não consegue provar, então a fórmula é verdadeira e o sistema não consegue provar, portanto é incompleto. Claro que tem uma série de detalhes assim por trás, né, de como é que isso é feito na prática, né, essa é só a pincelada bem por cima, mas é essa a ideia genial do Gödel. É aritmetizar a linguagem, e aí, assumindo que o sistema quer formalizar a matemática toda, ele consegue formalizar também a aritmética, né? Consegue formalizar que 1 mais 1 igual a 2, por exemplo, e 2 vezes 2 igual a 4. Então, explorando o fato de que o sistema consegue falar sobre essas coisas, Gödel pega e usa o próprio sistema contra ele mesmo. Isso é a grande e genial ideia de Gödel. E, como eu falei, tinha uma pequena promessa aí de ele teve que formalizar o que ficou informal no Hilbert, que era essa ideia de o que é um sistema onde as inferências são feitas de forma clara, eficaz. E aqui, de novo, né, cabe, acho que um pequeno comentário à parte, né, que é essas coisas só se tornam
extremamente relevante, você só precisa, de fato, ter uma definição extremamente precisa de uma coisa, ou vou falar um pouco forte demais, né? Mas muitas vezes você só precisa de uma definição formal de uma certa coisa quando você quer provar uma versão negativa. Quando você quer provar que não tem uma coisa com aqueles critérios. Porque, de novo, programa de Hilbert. Ele queria um sistema que fosse razoável e que abrangesse toda a matemática. Se alguém desse uma definição, tudo bem, que fica uma questão assim de aceitar ou não. Mas poderia ser que todo mundo, a comunidade toda a matemática, aceitasse aquele sistema. E aí você talvez não precisasse definir formalmente o que significa essa questão do sistema ser razoável. Porque, bom, as pessoas aceitaram, tá de boa. Agora, para o objetivo do Gödel, que era provar que esse sistema não poderia existir, nesse momento, ele precisa de uma definição precisa daquela coisa. Ele necessita de uma definição precisa do que é ser razoável, para ele poder provar que aquilo não existe. Então, aí, de certa forma, aqui é o primeiro momento onde nasce uma definição de algoritmo, de método, de coisa computável. É aqui, é nossas 1928 a 1931, nessa época do Teorema de Gödel. Então, ele precisou dar uma definição formal, e aí, por questões técnicas, ele precisava definir o que significa uma função de naturais para naturais, de tuplas de naturais para tuplas de naturais, o que significa uma função ser, e aí ele deu um nome, ele usou um nome recursivo, mas é questões históricas, mas é a mesma coisa de uma função computável, né? Uma função que pode ser calculada usando um algoritmo, usando um programa de computador, no fim das contas. Claro que isso aqui é antes do computador. E aí eu coloquei aqui a figura do Jacques Herbrand, que é um matemático francês, que não é muito conhecido fora da lógica matemática, mas é um desses casos de matemáticos que morreram muito jovens, né? Então ele tinha uma carreira extremamente promissora. Ele em correspondência com Gödel, ele contribuiu para chegar a essa definição. Então isso aqui é conhecido como Gödel-Herbrand, de certa forma, essa definição que eu vou falar um pouquinho já. Mas ele morreu com 20, talvez 23 anos, num acidente de escalada. Assim, ele estava escalando lá nos Alpes franceses, lá perto de Grenoble, até, Celina, uma cidade relevante em nossas vidas aí acadêmicas, né? Onde temos colaboradores do PESC e tudo mais, né? Co-orientadores e um lugar muito legal para você fazer um doutorado de sanduíche, por exemplo, se você tiver a oportunidade. Então, lá nos Alpes franceses, ele teve um acidente, caiu lá e tudo mais, até mais ou menos onde aconteceu também o acidente do Michael Schumacher, né? Então, essa área aí, esses esportes de escalada, esqui e tudo mais são um pouco perigosos, né? Então, nesse caso, Herbrand teve grandes contribuições na lógica, principalmente na parte que hoje a gente considera de computação dentro da lógica, e foi um desses que morreram jovens, né? Claro que não é um caso assim tão famoso, porque não tem esse grande idealismo, romantismo da história do Galois, por exemplo, né, que morreu com 20 anos de idade num duelo, depois de ter sido preso e tal. E nem é, talvez, tão conhecido como o Niels Abel, né, que era um norueguês, que hoje em dia tem o prêmio Abel, né, de matemática, acho que também morreu muito jovem, também, com contribuições em teoria dos grupos e tudo mais. Mas é um caso também que merece conhecimento, assim, era uma pessoa que tinha uma carreira extremamente promissora à frente e, infelizmente, ficou logo cedo. E a ideia de Gödel e Herbrand era desenvolver uma teoria axiomática do que significa uma função ser efetivamente calculada. Então, é uma ideia interessante, que, assim, partindo de funções que acho que todo mundo poderia concordar que são efetivamente calculáveis, por exemplo, uma função constante, uma função, sei lá, projeção ou identidade, uma coisa assim. Né? Se você recebe argumentos, você tem que responder só o primeiro, o terceiro, o quarto, o quinto. Isso é claramente, efetivamente calculável. E uma função de sucessor, né, dos naturais para os naturais, que pega o natural e responde qual é o próximo natural. A partir dessa base aqui, digamos,
ou desses axiomas, né, essas funções são efetivamente calculáveis, você gera novas funções usando operações de composição. Por exemplo, né, se duas funções são efetivamente calculáveis e uma pode ser feita com o resultado da outra, o resultado da composta também tem que ser efetivamente calculável, para essa noção fazer sentido. E outras definições aqui, outras operações, não vou listar todas, dentre elas uma chamada recursão, ou recursão primitiva nesse caso, mas enfim. Então, qualquer função que você possa obter a partir dessas funções básicas, fazendo essas operações repetidas vezes, é uma função efetivamente calculável. E aí a ideia do Gödel é que isso, pelo menos, aproxima o que o Hilbert estava querendo dizer informalmente. Claro que tem questões técnicas por trás, aí que tem que lembrar com números naturais, e Hilbert estava falando de um sistema, mas, enfim, você teria que codificar o sistema usando números e tudo mais. Tem toda uma questão aí que eu não vou entrar muito no fundo. Mas o ponto é que Gödel e Rembrandt fizeram essa definição com o objetivo de mostrar que não tem nenhum sistema que poderia satisfazer o programa de Hilbert com a noção de uma coisa decorre da outra desse jeito aqui. Essa é uma função claramente calculável nesse sentido aqui. É interessante, uma parte interessante da história é que o próprio Gödel não se satisfazia muito filosoficamente com a própria definição dele. Ele não achava que isso aqui era uma coisa extremamente satisfatória, onde isso aqui claramente captura a noção de uma função que pode ser calculada usando um método. Ele não gostava muito da própria definição, mas foi a que ele conseguiu fazer, e com isso ele conseguiu fazer o sistema, ele conseguiu fazer o teorema dele e seguiu em frente. Mas ele não se satisfez. Mas, enfim, o teorema de incompletude, de certa forma, não exatamente matou o programa de Hilbert. O programa de Hilbert teve que se transformar em outras vertentes e sobrevive e é extremamente relevante na história da matemática, do século XX e ainda XXI e tudo mais. Mas isso aqui foi uma enorme rasteira nesse objetivo do Hilbert. E o interessante, deixa eu voltar aqui, é que se você olhar o próprio título do trabalho do Gödel menciona o princípio, o princípio matemática do Russell e Whitehead, né? Então aqui que tem um pouco uma ironia do destino, né? O Russell, com a sua contradição, o seu paradoxo de Russell, matou o sistema do Frege. O Gödel, com o teorema de incompletude, matou o trabalho do Russell, com Whitehead, né? Décadas e décadas da vida dele escrevendo aquele livro cheio de símbolos e cheio de coisa. Eu não sei, para quem tiver interesse nessa parte da história, tem uma história em quadrinhos chamada Logicomics, que dá uma fantasiada na história, mas conta uma história de jeito legal em quadrinhos, né, em desenhos, né, sobre essa parte da história da lógica da matemática. É bem interessante, é bem divertido de ler. Então foi escrito um dos autores é o Papa Dimitrios, né, que é tem bastante atuação ainda em complexidade, mas vou falar um pouquinho mais já. Então, essa aqui foi a primeira tentativa, digamos, de uma definição formal de o que é uma função ser computável. E, de novo, só queria enfatizar mais uma vez que essa definição só surgiu porque Gödel estava interessado em mostrar que uma certa coisa não poderia ser feita por uma função computável. Dando um passinho atrás, mas ainda sendo extremamente próximo dessa história, ainda dentro da questão do programa de Hilbert, e uma questão que tem a ver bastante com aquela questão do teorema da completude do Gödel, em 1928, também num congresso grande, importante, depois ficou escrito num livro, Hilbert, e aí o seu Ackermann, que era um aluno de doutorado dele, foi um dos autores do livro, né, mais ou menos só transcrevendo as palestras do Hilbert. Mas Ackermann também é bastante famoso na ciência da computação, nessa questão de funções computáveis, porque ele tem uma função que tem o nome dele, que é muito famosa, tem um crescimento desvairado, né, um crescimento muito enormemente rápido, a função de Ackermann. Esse Ackermann. Ele foi aluno de doutorado do Hilbert e foi um dos autores desse livro aí de compêndio das palestras do Hilbert e tal.
onde está isolado um chamado problema de decisão, né? Um simpático nome alemão, Entscheidungsproblem. E voltando lá na questão do teorema da completude de Gödel, né? Você quer saber se uma certa fórmula é consequência de um certo conjunto de hipóteses na lógica de primeira ordem. O Entscheidungsproblem, de novo, em linguagem moderna, é a pergunta se existe um programa que responde sim ou não nesse caso. Existe um método efetivo que, dado um conjunto de axiomas finito e uma fórmula, responde sim se essa fórmula é uma consequência desses axiomas ou não, se não é. Esse é o problema da decisão, né? Tipo, em escrita moderna é você perguntar se isso aqui vale, né? Isso aqui é um conjunto de axiomas, ou conjunto de fórmulas, né? De sentenças. Isso aqui é consequência de. Então, matematicamente, você se perguntar isso, é lá a questão do teorema da completude do Gödel, você tem que procurar uma prova, procurar assim, todos os modelos onde as fórmulas do conjunto de hipóteses são verdadeiras, a consequência também é verdadeira e tudo mais. Mas a pergunta do Hilbert Ackermann é, ok, eu posso botar em termos modernos, posso botar um computador para resolver essa pergunta? Existe um método efetivo, um método passo a passo, claro, para resolver isso? Então, tudo está nessa mesma sopa de conceitos aí que estavam flutuando aí na humanidade nessa época. Então, isso aí é 2 anos antes da outra palestra, né? Então, um passinho atrás. E, pensando nessa pergunta, um pouco anacrônico falar a frase desse jeito, mas pensando nessa pergunta, entra a figura de Alonzo Church, é um matemático americano, lógico matemático americano, extremamente relevante na história da lógica, principalmente da lógica na área da computação. Eu não sei quantos de vocês têm interesse nesse tipo de questão, mas se você olhar a árvore genealógica acadêmica a partir do Alonzo Church, seus descendentes, para quem tem interesse em lógica e computação, é um timaço. Assim. Talvez, se for pensar, talvez seja a pessoa que tem a árvore genealógica acadêmica de descendentes mais impressionante que eu conheço. Assim. Mas são nomes da área da computação, então não sei, da lógica da computação, então por isso que eu não trouxe aqui, mas tem pessoas extremamente relevantes aí, inclusive Alan Turing, mas isso já vem. Então, pensando no Entscheidungsproblem, na verdade, o Church tinha objetivos mais profundos com o que é chamado de lambda cálculo. Aí o lambda aqui não tem nenhum significado relevante, tá? Isso aí. Tem registros aí do Church falando que isso aqui era só um símbolo que ele tinha para usar lá na fita da calculadora dele, então ele usou. Ele tinha o objetivo primeiro de tentar fazer um sistema para formalizar a matemática de novo, de certa forma, e aí provou-se que tinha problemas, não só problemas no sentido do teorema de incompletude de Gödel, mas outros problemas que foram descobertos e tal. Então, essa ideia morreu. Mas dentro desse sistemão aí para formalizar tudo da matemática, existia um núcleozinho ali, onde Church percebeu que poderia ser feito algo interessante, que era justamente uma forma de você definir computabilidade para funções naturais. Eu não vou entrar em detalhes aqui, isso é só um comentário histórico, mas o lambda cálculo é um sistema formal, sintático, digamos, para você descrever funções. Então, isso aqui, o lambda quer dizer que o que vem a seguir é o nome de um argumento. Pensando assim como um programador, isso aqui, lambda f, significa eu vou receber como argumento uma coisa que eu estou chamando como f. E o que eu vou responder como saída é o que vem depois. Então, nesse caso, é uma função lambda f, né, uma função que recebe um f. E o que ele responde, o que ele retorna como saída, é uma função que vai receber um x e vai retornar o próprio x. Então, aqui eu tenho 2 funções, né? A de fora recebe uma coisa que eu chamo de f e retorna uma função. Essa função que é retornada é uma função, de novo, de um argumento, que eu estou chamando de x, e retorna o próprio x. E o que o Church percebeu é que dentro desse sisteminha, ele conseguia fazer uma cópia dos números naturais.
E a ideia é, eu vou receber um f e um x, e aí a quantidade de vezes que eu vou aplicar o f ao x é o que vai representar um número. Então, aqui eu vou aplicar 0 vezes o f ao x. Então, fica só o x. Aqui eu vou aplicar uma vez o f ao x. Então, é 1. Aqui é o 2. Eu vou aplicar o f ao resultado de aplicar o f ao x. E assim por diante. E qual é a graça disso? A graça é que ele mostrou que dentro desse mesmo sisteminha, ele consegue expressar uma função que funciona como mais, por exemplo. A função vai receber uma coisa que representa um número n, vai receber uma coisa que representa um número m, e depois de fazer várias simplificações, tal, o resultado final é uma coisa, uma fórmula que representa n mais m. E além do mais, tem constante, multiplicação, exponencial, dá para fazer recursão nesse sistema, dá para fazer... E aí, a definição do Church é uma função de números naturais, é efetivamente calculável, é computável, se ela pode ser expressa nessa linguagem aqui. Então, essa é a definição do Church para o que significa uma função ser computável. E ele fez isso, ele precisou dar uma definição formal disso, porque ele queria responder o Entscheidungsproblem. A pergunta é, né? A pergunta do Entscheidungsproblem. Pode ser respondido, né, tipo, sim ou não. De forma efetiva? Essa é a pergunta, de novo, imprecisa, de forma efetiva. Do Entscheidungsproblem, do problema da decisão. E Church queria dar uma resposta negativa para essa pergunta. Então, de novo, se a resposta fosse positiva, talvez não tivesse havido necessidade de se dar uma definição formal do que significa efetivo, efetividade, o que significa esse método claro. Mas, se você quer dar uma resposta não convincente, você tem que dar uma definição para o que significa ser efetivo, e aí, a partir da sua definição, você mostra que não tem nada que satisfaça a sua definição que responda à pergunta do problema da decisão. E o que o Church mostrou é que o problema de você decidir se duas expressões nessa linguagem aqui representam a mesma função, essa pergunta não pode ser respondida por uma expressão do mesmo sistema. Ou seja, de novo, para ele, computável significa pode ser expresso nesse sistema. E aí a pergunta de quando eu tenho duas expressões, se elas representam a mesma função, essa pergunta não pode ser respondida por uma função que possa ser expressa por esse sistema. Mas, essa é a segunda parte, isso tudo pode ser expresso em lógica de primeira ordem. Portanto, o problema da Entscheidungsproblem, o problema da decisão de Hilbert, de acordo com essa definição de computabilidade, tem a resposta não. Isso é o teorema de Church, 1935, mais ou menos, 35 ou 6. Gödel soube dessa definição do lambda cálculos, né? Então, agora a gente tem duas definições competindo, né? A definição de Gödel-Herbrand, de o que significa uma função ser computável, e a definição de Church, de o que significa a definição ser computável. E a verdade é que Gödel não se satisfez com nenhuma das duas, assim. Não é, porque de fato não é assim claro e evidente que essa definição super técnica tem a ver com a nossa noção intuitiva do que é um método passo a passo para fazer alguma coisa. O que está muito longe da nossa intuição. E aí que entra o nosso último grande personagem dessa história aí, que é Alan Turing. Sem saber do trabalho de Church, mas sabendo, importante, do trabalho de Gödel, inspirado no trabalho de Gödel, tá? Isso é registro histórico, Turing também conseguiu dar uma resposta negativa, né, para o Entscheidungsproblem do Hilbert. E para isso ele deu a própria definição dele do que significa uma função ser computável. E a definição dele tem uma vantagem enorme, que é uma definição extremamente mais
pé no chão. Claro que é uma definição ainda matemática, idealizada, fisicamente impossível, mas uma definição extremamente mais pé no chão. A ideia genial do Turing foi, de fato, tentar isolar o que significa um método passo a passo. Essa ideia não está lá no Gödel, não está lá no Church, né? Eles chegaram por outros lados nessa questão. Turing foi na essência. O que significa fazer uma coisa passo a passo, claramente? E aí veio a definição dele, o que hoje é conhecido como máquina de Turing. Isso aqui também é 1936. Né? Então, em paralelo com Church, ele não sabia do trabalho de Church. Isso aqui é antes deles se conhecerem, inclusive. Turing ainda estava na Inglaterra, antes de fazer o doutorado, né, nisso aqui. E, enfim, vocês vão ver detalhes disso na disciplina, não vou ficar dando muitos spoilers disso aqui, mas a ideia é você realmente matematizar essa ideia do que significa um processo passo a passo acontecendo. Você imagina que você tem uma entidade, uma máquina fazendo aquele processo. Então, a máquina vai ler umas coisas que estão escritas, aí, de acordo com o estado em que ela se encontra e com as instruções que você passou para ela, quando ela lê aquele símbolo, ela vai andar para lá ou para cá, ou vai reescrever um novo símbolo no lugar e tudo mais. Realmente se você tentasse destilar hoje em dia, né, tudo isso a posteriori, se você tentasse destilar o que significa um método claro, passo a passo, dá para ver que o trabalho do Turing estava realmente isolando esse conceito na nossa cabeça, né? Então, é muito mais convincente a definição do Turing, quando você diz, a definição do Turing de fato captura o que quer dizer uma função ser computável. E é interessante mencionar, historicamente, que o Gödel, quando soube da definição do Turing, falou, finalmente, essa é a definição. Não, a minha não me convencia, a do Church não me convenceu, mas a definição do Turing é claramente a definição correta, filosoficamente falando, do que é uma função ser computável. E, de novo, né, o paper original da máquina, onde Turing introduz a máquina de Turing, tem, inclusive, o Entscheidungs problema no título, né, sobre números computáveis com aplicação ao Entscheidungs problema. Ele definiu justamente porque ele queria mostrar que nenhuma máquina de Turing poderia resolver o problema do Entscheidungs problema. Na verdade, de novo, né, uma questão, essa ideia de autorreferência é muito presente, né, nessas provas da matemática, né? O que o Turing mostrou é que não tem uma máquina de Turing que receba como argumento, como entrada, uma outra máquina de Turing e responda sim se aquela máquina para de rodar um dia e não se não para. Esse é o problema da parada, o famoso problema da parada. E o que o Turing mostrou é que esse problema pode ser expresso em lógica de primeira ordem, no sentido que uma certa fórmula vai ser decorrência das hipóteses C e somente C, a resposta é sim do problema, mas que nenhuma máquina de Turing pode fazer isso. Portanto, o Entscheidungs problema está negativamente resolvido. É impossível. Essa era uma das motivações do Turing com o seu trabalho. E aí, o interessante, então, é que agora a gente tem 3 definições competindo de computabilidade. Definição Gödel-Herbrand, vou escrever assim, né? Então, a gente tem a noção informal, de, sei lá, método. E a gente tem aqui no mundo formal 3 definições competindo, né? Gödel-Herbrand, Church e Turing. E aí é trabalho não só do Turing, tal, mas desse senhor aqui, que era um dos alunos do Church, muito importante na história da lógica matemática, da lógica da computação, que é Kleene. Ele foi um dos grandes contribuidores em mostrar que essas 3 definições formais são equivalentes completamente. Uma função de números naturais pode ser calculada usando máquina de Turing, C e somente C ela pode ser expressa no lambda cálculo do Church, C e somente C ela pode ser construída a partir de funções básicas usando as operações lá de Gödel e Herbrand. E olha que peso filosófico tem isso, né? Você está tentando isolar um conceito informal de método claro, né? Método passo a passo.
E você tem 3 definições matemáticas completamente diferentes uma da outra, cada uma vindo por um lado diferente, que tentam isolar esse conceito, e as 3 são equivalentes entre si. Então, dá uma grande vontade de você falar, então isso do mundo informal foi bem capturado por essa definição formal, por qualquer uma dessas 3 definições formais aqui, que são equivalentes. Então, tem um peso filosófico essa equivalência dos três modelos, para você falar, então isso aí está capturando alguma coisa da realidade, né? E essa coisa é o que a gente queria capturar. Essa equivalência que eu estou escrevendo aqui em azul não é um teorema, né? Não é uma coisa que você possa provar, porque é uma coisa que fala justamente da passagem do mundo real para o mundo da matemática, não é uma coisa que existe dentro da matemática, mas é a chamada tese de Church-Turing. É justamente essa afirmação de que as máquinas de Turing, ou o lambda calculus, ou o sistema de Gödel-Rembrandt, captura exatamente a noção intuitiva de um método claro, passo a passo. Então, de novo, né, não é uma coisa que a gente possa provar. A princípio, a gente poderia desprovar isso um dia, né, se tivesse alguma coisa que todos nós aceitássemos, que é um método claro, que não pudesse ser feito por uma máquina de Turing, por exemplo. Mas até hoje está aí sobrevivendo 8 décadas e firme e forte, como de fato parece que foi capturado. Tem questões aí de computação quântica e tudo mais, que não vou entrar nesse método, o que isso poderia fazer para desprovar a tese de Church-Turing, enfim, são outras questões que ficam para um outro momento. Então, de certa forma, esse é o nascimento da parte teórica da ciência da computação, né? Está isolado o conceito matemático do que significa uma função ser computável, ser calculável de forma clara, de forma precisa, por um método passo a passo, sem ambiguidade, etc. Você pode escolher o seu modelo favorito e mostrar que essa função pode ser construída dentro desse modelo. E, de novo, aqui eu queria voltar a falar rapidamente sobre a questão da equivalência, né, que eu prometi lá atrás. Aqui é um desses momentos onde você tem essa oportunidade. Dada essa equivalência entre 3 modelos diferentes, a qualquer momento você pode trabalhar onde for mais conveniente para você. Máquinas de Turing são convenientes em certos modelos, em certas situações. Como a gente vai ver, a gente vai ver nos próximos minutos, elas foram a grande inspiração para os computadores de verdade que a gente tem hoje em dia, porque a forma como você trabalha com a máquina de Turing é muito parecida, foi a grande inspiração para a forma como o seu computador trabalha por dentro. Então, de certa forma, você programar uma máquina de Turing é mais ou menos você escrever um programa em assembly, mais ou menos. Por outro lado, o lambda calculus de Church é uma coisa muito mais, uma linguagem de programação um pouco mais de alto nível, onde você vai escrever entre aspas, descrever o funcionamento da função, como é que ela vai trabalhar com seus argumentos, muito menos mão na massa dos bits, muito mais uma linguagem de programação, inclusive, não sei o quanto de vocês aqui têm interesse em linguagem de programação, mas o Lambda Calculus é um grande inspirador das linguagens de programação chamadas linguagens funcionais, tipo Haskell, Lisp, Elixir, né, Erlang e tudo mais. Tudo isso são descendentes, digamos, intelectuais do Lambda Calculus de Church. O sistema de Gödel e Rembrandt é extremamente relevante dentro da lógica até hoje. A forma de você provar que uma coisa é computável ou não, tudo isso usa-se muito ainda no sistema de Gödel e Rembrandt. Então, tudo isso, dada essa equivalência triangular aí, significa que o que você faz em uma está feito nas outras também, conceitualmente. Então, tudo isso ajuda muito o trabalho do dia a dia, você trabalhar onde é mais conveniente para você a cada momento. O poder da equivalência. Então, só dando umas leves pinceladas aqui, caminhando para o final, agora que a computação nasceu, a história da computação a parte que eu queria contar está mais contada, eu queria só continuar toda a parte do que foi feito com a vida e carreira do Turing depois do teorema dele, né? Bom, essa parte eu vou contar rapidamente, né? Primeiro porque é uma história extensa e segundo porque é uma história muito bem contada por outros.
Então, tanto Hollywood, né, tem o filme O Jogo da Imitação, né, que conta a história da atuação do Turing na Segunda Guerra, quebrando criptografia nazista, Máquina Enigma, Bletchley Park, tudo mais. Isso aqui é logo depois, né? O paper dele é 1936, né? Então estava quase, a guerra estava ali prestes a explodir. Então a atuação dele é muito importante nessa área. Certamente a contribuição dele lá teve bastante inspiração nesse trabalho dele, nessa questão de mecanização das coisas, né? Então, grande parte do problema aqui era tentar fazer máquinas eficientes para tentar decifrar as mensagens dos alemães que eles interceptavam e tudo mais. Essa parte está muito bem contada por Hollywood, mas também está muitíssimo bem contada pelo professor Luiz Menachê, né, que não é mais professor da nossa universidade, infelizmente, aí, desde recentemente, mas ele também tem uma palestra muito famosa que ele dava nessa nossa disciplina aqui, já deu algumas vezes, está registrado no YouTube, recomendo que vocês assistam, que é uma palestra sobre vida e obra de Alan Turing. Então ele conta essa história aqui em muitíssimos mais detalhes do que eu conseguiria. Então, essa parte da história eu vou deixar só essas recomendações. Acho que vou pedir para a Celina colocar o nome do Luiz, exato. Vai ter. Então, ótimo, maravilha. Então, deixa só essa promessa, então não vou... E o que foi feito pós-Turing, né? Então, bom, Turing, depois da participação dele na guerra, ele foi para os Estados Unidos, ele trabalhou com o Churchill foi orientador formal de doutorado de Turing, mais ou menos, formalmente sim, mas enfim, não estou muito falando dessa parte da vida do Turing, mas a máquina de Turing foi a grande inspiração para o que existe hoje como computador de fato. Então, a famosa arquitetura de von Neumann, né? Von Neumann é um dos últimos grandes polímatas da história, né? Enormes contribuições em várias áreas da matemática, teoria dos jogos, lógica, teoria dos números e várias coisas da matemática, mas também na parte da computação, né? Esse é registro histórico, né? Tem relato dele falando que a máquina de Turing foi a grande inspiração para criar a arquitetura dos computadores e, de certa forma, a arquitetura que perdura até hoje, né? Com núcleo de processamento, memória, registros, etc. Então, as primeiras máquinas de computadores de uso geral, de programáveis e tudo, usando essa arquitetura, certamente foram extremamente inspiradas pelo Turing e pelo seu trabalho, mais do que Church e Gödel Rembrandt nessa parte prática. O modelo do Turing era uma coisa muito mais próxima da engenharia. E aí eu queria rapidamente só acabar falando de novo dessa questão de o que foi feito depois, né? Então, com o trabalho de Church, o trabalho de Turing, o trabalho de Gödel, existem pelo menos dois tipos de problemas na vida matemática. Os problemas que são decidíveis, que você pode resolver usando uma máquina de Turing, a função do lambda cálculos, e os problemas que são indecidíveis. Ambas essas áreas têm desenvolvimentos intensos. A parte dos indecidíveis, muito mais dentro da lógica matemática, teoria da recursão, a estrutura que existe nisso é uma coisa riquíssima, extremamente interessante, onde a base são os problemas decidíveis, mas a partir daí tem toda uma torre de problemas que são indecidíveis, mas uns são mais indecidíveis do que outros, e o que é, o que não é, extremamente interessante, mas de interesse mais puramente lógico. Mas dentro do mundo dos decidíveis, o fato de você ter um modelo extremamente preciso da máquina de Turing, de novo, essa questão da equivalência, a forma como o modelo do Turing foi posto, possibilita perspectivas de pesquisa. Por exemplo, você pode pegar o modelo da máquina de Turing e simplificar, tirar algumas possibilidades. E aí se perguntar o que acontece. Então, mais ou menos, historicamente, essa é a ordem de desenvolvimento das coisas. Na disciplina, as coisas são apresentadas no sentido um pouco contrário, por questões didáticas. Mas é daí que surge, por exemplo, os autômatos, as máquinas de estado finito, por exemplo. Né? É uma versão formalmente menos poderosa da máquina de Turing. E faz menos coisa. E aí você quer estudar, então, quais são as coisas que você consegue resolver com uma máquina mais simples dessa. E se eu der um poder um pouco maior, aí eu fico intermediário entre máquina de estado finito e máquina de Turing. Eu tenho outras coisas, máquina com, sei lá, autômatos push-down e tudo mais.
esse é, de fato, o assunto dessa disciplina, né? Estudar isso. Então, cronologicamente falando, é o contrário, mas didaticamente as coisas são apresentadas nessa ordem. E é uma área riquíssima da história da pesquisa na ciência da computação, não só da prática da pesquisa da ciência da computação. Por exemplo, vários prêmios Turing, né? O prêmio da ACM, que é o prêmio mais prestigioso da área da teoria da computação, leva o nome do Turing. Por exemplo, em 76 foi dado a Michael Rabin e Dana Scott, que são esses dois da foto aí, por desenvolvimentos em teoria dos autômatos e autômatos não determinísticos e tudo mais, que são assuntos que vocês vão ver em breve nessa disciplina. Então, isso foi extremamente relevante na história da computação. Há 2 anos atrás, o prêmio Turing foi dado a Jeff Ullman, que é o da esquerda, e Alfred Darwin, que é o da direita. Também tem muito a ver com essa história, porque essas máquinas mais simples, por exemplo, máquinas de autômatos finitos, por exemplo, são muito relevantes na área de programação para você interpretar um programa, compilar aquele programa, transformar o texto que você, programador, escreveu num programa que o computador vai conseguir executar. Isso tem muito a ver, essa parte de compiladores tem muito a ver com essas máquinas mais simples do que máquinas de Turing, mas que já têm o poder suficiente para reconhecer que você escreveu if, por exemplo, ele sabe que aquilo ali corresponde a uma certa operação que o seu processador pode fazer, mas então, essa ideia de você ler, né, né, parsear um texto, entender o que está escrito, transformar aquilo numa estrutura que o computador possa usar, ou algo assim. Isso tem muito a ver com essas questões dos autômatos. Não é um assunto de dentro dessa disciplina, mas é um assunto que está logo ao lado. Isso aqui é um prêmio de 2 anos atrás, foi dado a esses senhores aí por contribuições nessa área. E tantos outros mais, né? Dentro do mundo, depois que você consegue descobrir que um certo problema pode ser resolvido por uma máquina de Turing, você pode estar interessado em saber o quão rapidamente pode ser resolvido ou não. Alguns problemas podem ser feitos de forma eficiente, rápida, tratável, outros não podem. Então, isso aqui, na década de 70, essa área se desenvolveu, principalmente com o trabalho do Cook, que é o primeiro da foto aí, em paralelo, o matemático soviético, que é o do meio da foto, chamado Levin, né? Você imagina, né? O Cook americano, o Levin soviético, na época Guerra Fria, né? Então, não havia nenhum tipo de comunicação, nem acadêmica, entre esses dois mundos. Então, foi feito em paralelo esse desenvolvimento dos dois lados, da descoberta, digamos, da grande estrutura que existe nessa divisão, ou se é que há uma divisão entre os problemas que a gente sabe resolver eficientemente e aqueles problemas que a gente não conseguiu até hoje encontrar uma solução. Teoria da complexidade, P versus NP, problema de $1 milhão, e criptografia e tudo mais, e principalmente com o trabalho do Karp, que é esse terceiro senhor na foto aí, de trazer outros problemas que a gente não sabe resolver eficientemente, mas que se a gente resolvesse qualquer um deles, tudo isso viraria eficiente, todos os problemas que a gente conhece, ou uma enorme classe de problemas que a gente conhece se tornariam automaticamente eficientes, e problemas que são chamados NP completos, e problemas da combinatória de teoria dos grafos, e uma enorme gama de problemas e tudo mais. Então, riquíssimo esse desenvolvimento, e tudo isso necessariamente a partir de algum modelo preciso, né? Para você poder falar que um programa demora uma certa quantidade de passos para resolver, você tem que ter uma definição precisa do que é um passo. Isso aí a máquina de Turing, por exemplo, fornece, né? Então, fazer a teoria da complexidade só com lambda cálculos, por exemplo, seria talvez não tivesse existido, né? Talvez não tivesse nascido essa ideia. Então, eu sou muito fascinado por essa ideia de linguagem, né? Então, quando você tem um teorema de equivalência, uma coisa é escrita numa linguagem e outra é escrita em outra. Então, usando uma certa linguagem, você consegue enxergar um problema que na outra linguagem você não enxergaria, né? Já está terminando, né? Então, só para ser bem poético, né? É mais ou menos a gente, né? A gente fala português brasileiro, então a gente, bossa nova, a gente tem o conceito de saudade, por exemplo, né? Então, na nossa linguagem, esse é um conceito que está muito bem isolado. Mas se você vai falar em alemão, talvez a palavra saudade precise de uma expressão de 5 linhas para falar, né? Por outro lado, então, talvez se a bossa nova fosse escrita em alemão, talvez o conceito da saudade não tivesse sido isolado. Por outro lado, em alemão tem, sei lá,
Schadenfreude, que é uma expressão que a gente precisa de 3 linhas em português para expressar. Então, o fato de você ter ambientes com linguagens diferentes, você consegue percorrer essas pontes de equivalência de um lado para o outro, é uma grande possibilidade, uma grande ideia. Então, você se tornar habilidoso em percorrer de um ambiente para o outro através dessas equivalências, só tem ganho, né? Então, acho que esse é um dos grandes talentos que a gente tem que treinar quando a gente está na fase de... Não só na fase de carreira, mas não só na fase de treinamento, mas em toda uma carreira de pesquisa, né? É essa ideia de você pegar uma coisa que está numa certa linguagem, transportar para uma outra linguagem, usando um teorema, e ver o que acontece nessa outra linguagem. De repente, agora que nasce uma nova visão, porque nessa nova linguagem os conceitos são diferentes dos que aparecem e tudo mais. Então, tudo isso é descendente dessa fase de crise da fundação da história da matemática, de grandes dúvidas, de ceticismos, e precisamos formalizar isso, e o que significa ser computável e tudo mais. De tudo isso nasce essa grande árvore onde a gente hoje está trabalhando e está vivendo. E eu espero que vocês tenham achado interessante. Acaba aqui meu passeio aí pela história da matemática, pela história da computação. Tem muito mais coisa que poderia falar, né? Porque mesmo dentro do mundo dos problemas que a gente considera intratáveis, tem muita coisa para se fazer, né? Depois que você prova que um problema é formalmente intratável, você ainda pode estar interessado na prática, mas eu preciso fazer alguma coisa com isso, e questões de inteligência artificial, aprendizado de máquina, ou outras heurísticas e tudo mais, e tanta coisa rica que nasce a partir do momento em que você consegue isolar os conceitos e analisar formalmente cada um deles e tudo mais. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham achado interessante. Eu acabei falando um pouquinho mais do que eu estava planejando. Não sei se vocês têm algum comentário, alguma pergunta. Eu estou sempre disponível. Hugo, muito obrigada. Eu só vou falar umas palavras enquanto as pessoas se manifestam no chat, ou se quiserem fazer uma pergunta, por favor, fique à vontade, não façam cerimônia. Eu só quero agradecer, que realmente foi inspiradora assim, a sua aula convidada, né? Mas só para também dar assim, mais um exemplo, né? Como a gente fica assim, totalmente fascinado, né? Por essas pessoas, essa história toda. Ontem eu fui ao Galeão, porque eu estava lá no fundão, aí um amigo pediu para eu olhar a cotação de uma moeda, eu saí, fui lá no Galeão para ver, fui lá naquele banco que vende moedas assim, diferentes. Aí, na hora, me deu uma inspiração, porque eu não tinha visto ainda aquela nota de 50 pounds do Turing. Aí eu cheguei lá e falei para o cara, para a pessoa que estava atendendo, eu não ia comprar pounds, não, mas aí me lembrei, você tem alguma nota de 50 pounds? Porque você sabe, o grande matemático, ele ficou olhando para a minha cara, falou, quem é esta louca? E aí eu vi, ele tinha, porque eu pensei que era só assim, comemorativa, mas não, eles estão usando em circulação. Pena que achei um pouco cara, e na hora fiquei na dúvida, não comprei, não sei se ainda vou lá comprar. Eu fiquei com uma vontade, porque aí você vê, e todos aqueles símbolos, né? Eu até copiei aqui no chat, porque eu fiquei com essa frase na cabeça, fiquei lá na nota, né, de 50 pounds, tem essa frase do Turing, né, que ele fala assim, this is a foretaste of what is to come and the shadow of what is going to be. E exatamente, né, porque esses desdobramentos todos e essa janela assim que o Hugo abriu hoje para a gente, né, é realmente inspirador, né? Mas, turma, eu queria que vocês falassem também um pouco. Eu só queria fazer Estão falando no chat. Muito obrigado, pessoal. Então, mas que bom, porque realmente, Hugo, um outro comentário que eu queria fazer é que também assim, é um prazer, eu acho que o Hugo conhece, porque naqueles descendentes, né, que o Hugo falou do Church, aí tem o Turing, e a gente tem uma brasileira que na verdade, é a única brasileira descendente do Turing, e ela é tataraneta do Turing, que é a Valéria Paiva, né, Hugo? Sim. A Valéria Paiva que fez doutorado em Cambridge com um bisneto do Turing. Eu acho isso uma história ótima. Sim, excelente. Ela já deu palestras para a gente, o Hugo conhece ela também pessoalmente, né? Sim. É uma outra curiosidade. Muita atuação ainda em lógica, matemática, mas tem muita questão aplicada, né? Assim, de fato, de aplicações na vida real, entre aspas, na indústria, no mercado, de coisas que são extremamente teóricas na lógica. Então, ela faz essa ponte de forma muito, muito legal, muito interessante. Quando você falou essa questão assim, na cultura popular, né?
O que eu fiquei buscando, assim, mas eu não me lembrar, porque já tem uns anos que eu vi, porque eu me lembrei, claro, O Jogo da Imitação, mas lembrei também aquele filme sobre John Nash, de Uma Mente Brilhante, porque mostra um pouco Princeton, né? E o Gödel depois foi, tanto que ele faleceu em Princeton, né? E eles tiveram, né? Porque é impressionante, turma, como que até é um contexto histórico, até bem trágico, né? E várias mentes brilhantes, né, saíram da Europa, não John Nash, porque ele é americano, mas vários saíram da Europa, junto com Einstein, por exemplo, e o Gödel também, né, Hugo? Sim, inclusive, é um comentário interessante que eu ia botar uma imagem, eu esqueci, deixa eu procurar aqui. Justamente foram grandes amigos no fim da vida. Pois é, porque tem tudo a ver, não é, turma? Estavam lá Porque no eles são AIS, todos, né? Então, olha aí, o Gödel vocês podem imaginar a turma como é que era aquele Princeton naquela época, né? Andavam lá pelos jardins, o Einstein conversando com o Gödel, e aí pedia lá a opinião do John Nash. Isso é uma loucura. Justamente por questões aí da guerra, né? Teve uma grande fuga de cérebros, né? Essa fuga de cérebros, não é? Essa expressão mais ou menos moderna, né? De fuga de cérebros da Europa, buscando que muitos falam uma situação mais estável, né? Alguns, de fato, fugindo alguns por perseguição. Não é o caso do Gödel, que não era judeu, mas considerava aquela situação insustentável. Então, não teria sido formalmente perseguido pelos nazistas, mas, de qualquer forma, não achava a situação sustentável. E havia esse convite, né, para ele ir para os Estados Unidos, e ele acabou aceitando. Alguns comentários ainda que eu queria fazer sobre, agora que já está mais informal, né, o Gödel é um dos grandes exemplos assim, de uma coisa que acontece, que é um pouco misteriosa para mim, né, sobre questões psiquiátricas que acontecem com pessoas nessas áreas, né, de parte muito matemática, muito teórica, né? Então, o Gödel desenvolveu problemas psiquiátricos seríssimos ao longo da vida, né? Então, inclusive, o fim da vida dele é uma situação bastante triste, né? Porque, não sei quanto vocês conhecem da história, mas ele desenvolveu assim como aconteceu com Nash, né? Também um pouco, né? Parecida a situação. Ele desenvolveu uma paranoia extremamente forte, assim, realmente patológica, né? Então, ele achava que ele estava sendo perseguido e que eles estavam tentando envenená-lo. Então, a situação chegou a um extremo tão forte que ele só comia a comida que havia sido preparada pela esposa dele. Ele tinha tão pouca confiança nas coisas que ele não comia a comida que ele mesmo fazia. Eu não sei nem porquê, se ele achava que estava sob influência e tal, podia ser hipnotizado, não sei, uma coisa assim. Então, ele só comia a comida que a esposa fazia. Então, a esposa dele ficou doente, faleceu, e o Gödel faleceu por falta de alimentação, porque ele não conseguia mais comer comida nenhuma, e assim ele faleceu. Então, um dos grandes, né, um dos maiores gênios da história da humanidade, completamente como é que a gente é refém da questão fisiológica, né? Uma questão psiquiátrica, por questões de uma doença, né, que ele estava, mental, assim foi. Então, e tem diversos exemplos que são assim, né? De fato, o filme da Mente Brilhante relata o caso do Nash, né? Também com esquizofrenia e questões assim também de paranoia, de perseguição e tudo mais. Então, são diversos os exemplos nessa área aí, né? Então, não sei, é uma questão que acaba me interessando bastante, assim, por ser peculiar, né? Assim, essa associação que acontece. Acho que a distribuição disso na sociedade como um todo e dentre os matemáticos e lógico matemáticos, acho que não é a mesma distribuição. É isso que eu queria. Sim. Hugo, eu também, talvez a turma também esteja curiosa em relação a isso. Você dá algum curso onde você examine mais esses aspectos da lógica? Se quiser, se as pessoas estiverem interessadas, você poderia fazer alguma sugestão, por favor? Eu tenho enfim, perspectiva de em breve estar trabalhando, dando uma disciplina na graduação de lógica e teoria da computabilidade, justamente essa conexão aí, né, de como nasceu a teoria da computabilidade a partir de questões da lógica e tudo mais. Mas no momento ainda não por questões de encaixe de programação, é na ciência da computação, tá lá no Instituto de Computação. Isso não é um impedimento, Pedro, porque há muito intercâmbio e a gente faz com outro código, tudo, mas nós vamos divulgar, Hugo, que bom. Sim. Eu entendo, então, você está muito pouco tempo na UFRJ, você está se organizando, né? Mas claro que a gente está na expectativa também de ver outros cursos que você vai oferecer, assim, é um privilégio para a gente ter você no nosso corpo docente, realmente. Muito obrigado, Celina, pelas tão gentis palavras sempre. Para mim é uma felicidade enorme estar aqui também, poder
essa colaboração entre os centros também, entre as unidades, acho que é muito rica, né? Acho que é muito legal essa ideia de uma mesma turma ter alunos do PESC, do PPGI, e docentes do PESC, do PPGI. Acho que é muito legal essa... E também com a graduação, né, Hugo? Também Isso é com a muito graduação, importante. com certeza. Sim. Muito importante, para a gente trazer mais cérebros, né? Também. Tem a fuga também dos cérebros para a indústria, né? A gente quer que continue alguns na academia. Tem fuga para tudo que é lugar, né, Hugo? Sim, exato. E um último comentário, não é exatamente um comentário muito positivo, mas é um pouco uma anedota, assim, um pouco peculiar, que você falou que nós temos brasileiros que são descendentes acadêmicos de Turing, né, Valéria, né? E nessa questão de... Turing estava trabalhando no esforço de guerra dos aliados, né, tentando quebrar a criptografia dos nazistas, né? E a parte um pouco peculiar da história é que do lado dos nazistas também tinha matemáticos e lógicos responsáveis pela segurança da criptografia do Enigma, do Lorentz, e tudo isso. E, numa certa época, o principal responsável era um lógico chamado Gisbert Hasenjäger, que era um lógico matemático de computação bastante importante. Inclusive, esse teorema da completude que Gödel provou, que foi a tese de doutorado dele, também foi provado por Hasenjäger de outra forma, também, acho que também era a tese de doutorado de Hasenjäger, e também foi a tese de doutorado de um outro matemático importante. Enfim, o mesmo teorema dando vários doutorados aí. Mas o ponto que eu queria chegar é que Hasenjäger, então, depois da guerra, continuou sua carreira acadêmica. Ele teve um aluno chamado Ronald Jensen, que é um dos grandes matemáticos assim, da Alemanha na área de teoria dos conjuntos. E aí Ronald Jensen teve um aluno de doutorado chamado Benedict Lover, e eu fui aluno de Benedict Lover. Então, eu sou descendente justamente quem estava do outro lado na guerra, nessa época da... Então, Turing teve descendente na lógica e chegou aqui no Brasil também, e eu, do outro lado, estava lá com... Incrível, essa história é incrível, incrível. Então, eu sou, sei lá, tataraneto, não sei exatamente qual a palavra, de alguém que estava também nessa hora aí, infelizmente, do outro lado, mas enfim, né, a gente também não está no nosso controle, né? Mas não. Uma anedota aí. Hugo, eu vou fazer o seguinte, eu vou só desligar a gravação. Isso, já está dando nossa hora, né? Tá ótimo. Eu vou desligar, porque... Fica muito grande.